Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje um tema livre e o tema é copia, mas não faz igual. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, tranquilo? Eu sou o Vinícius e bem, hoje é dia de a gente discutir um tema livre, sem pegar e dissecar uma obra. Vamos falar de várias coisas que vieram na nossa cabeça, de vários filmes ou qualquer outro exemplo que lembrar. Nesse tema que a gente escolheu, que é o copia, mas não faz igual. Sabe aquele filme, aquela série, ou é uma coisa que você tá assistindo e você falou assim, nossa, eu já vi isso em algum lugar. É isso, a ideia hoje é lembrar desses filmes, dessas produções que são muito parecidas com as outras, e isso pode ser de propósito ou não, mas sempre tem aquele filme que você tá assistindo e você lembra imediatamente de outro filme, não só pelo gênero, né, mas também pela história e por detalhes ali que estão sendo contados, certo, galera? Certo. Legal que com esse título copia, mas não faz igual, basicamente é minha graduação, né, cara? E é de muitos ouvintes também. Na verdade, eu diria que vem desde lá dos tempos mais primórdios da escola, né? Que tem muita gente que copia, mas não faz igual. No colégio eu fui mais comportadinho. Mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com você, Anderson. E, bem, isso acontece, faz parte desse mundo selvagem, que não é só das faculdades, do ensino, mas também do cinema, dos filmes, das produções audiovisuais. Então a gente vai trazer alguns exemplos aqui, trazer nossas lembranças e discutir um pouquinho desses filmes, dessas produções que são bem parecidas com outros que a gente já viu em outras ocasiões. Pode ser com um espaço de tempo grande, pode ser no mesmo ano, como tem muita coisa acontecendo, e também tem aquela linha tênue entre o que é uma homenagem, uma visão diferenciada, até o que é mesmo um plágio, né? Também o que são filmes de mesma temática, que aí é um pouco diferente porque às vezes não dá pra fugir tanto, mas tem uns aqui que são literalmente uma cópia de baixíssimo orçamento de outros, ou nem tão baixo orçamento, mas de baixo valor também. Sim, então, eu acho que a gente pode até começar, só pra tirar o elefante da sala, conversando um pouco sobre o tema, sobre um termo que é muito usado ali, você procurar na internet, que são os mockbusters ou os rip-offs, né? Que são esses filmes que são literalmente cópias, entre aspas, porque não é uma cópia direta, mas adaptações muito parecidas com grandes blockbusters que saem no cinema. Que é a especialidade da Asylum, né? Exatamente. Eu não lembro, a gente já comentou algum filme da Asylum aqui no Sofaverso? No Sofaverso, acho que não. Eu tenho certeza que no antigo podcast a gente já comentou que a Asylum, que é uma produtora, né, cinematográfica lá de 1997, ela tem mais de 500 filmes lá no seu catálogo, e ela é uma produtora que se especializou durante os anos em rip-offs ou mockbusters, que é pegar esses filmes grandes blockbusters e fazer a sua adaptação de baixo orçamento, pegar muito do marketing do próprio filme grande, do estúdio grande, e vender o seu filme. E, foram bem sucedidos isso pra caramba, porque a produtora tá até hoje na ativa e cada vez mais eles lançam esses filmes e foram acompanhando o formato. Começaram lá no formato de VHS, né? E até hoje estão lançando seus filmes, obviamente, se adaptando à maneira como o filme é distribuído também. A Asylum é brincadeira, sacanagem, porque o que eles fazem é genial, tá ligado? Eles pegam, realmente, eles mudam, sei lá, quando você vê a capa do filme, você já sabe o que é, né? Comparação, assim, aqueles né? Vingadores russos não são deles, não, né? Não, eles têm os Avengers Green. Eles têm os Avengers Green. Mas é a mesmíssima estética, cara. Exato. E se você vai ver o filme, não tem nada a ver realmente com o filme original. Claro que não, né? Mas a ideia em si já é muito interessante, muito engraçado, sabe? Por exemplo, um que eu me lembro muito é na época do Pacific Rim, eles lançaram o Atlantic Rim. Tipo, é genial isso, sabe? Tem um exemplo pra você falar que não é só uma sacada de mestre pra você aproveitar o hype do marketing, mas também pra você ganhar dinheiro de alguma forma. Em 2015, quando saiu lá o Guerra dos Mundos do Spielberg, com Tom Cruise, eles lançaram o H.G. Wells War of the Worlds, que é basicamente o mesmo filme, pegou a mesma ideia, obviamente, da mesma história baseada, e eles conseguiram vender 100 mil cópias pra uma grande rede de locadoras lá dos Estados Unidos. E, bem,
quem. Eu não sei se a locadora comprou meio que achando que era o Guerra dos Mundos, mas os caras conseguiram vender muito filme. E não só nesse filme, esse é um exemplo, mas outros filmes, que é aquela galera, como eles começaram ali base na locadora, você às vezes passava no corredor da locadora lá, via uma capa de um filme que te trazia na memória aquele filme blockbuster, né? Você falou assim, eu vou alugar esse filme. Nossa, a gente for falar do começo da carreira do The Rock, é basicamente isso, cara. Imagine a decepção dessas pessoas quando chegam e veem que são um filme da Asylum, ou é um filme blockbusters, né? Dessa brincadeira aí, dessa brincadeira que é muito lucrativa pra Asylum. Então, o nome da produtora é muito famoso por causa disso, por essa brincadeira, que tem total sentido ali com o tema que a gente tá conversando. Eu já assisti alguns filmes, o Avengers Win foi um que eu comentei, que pegou o hype dos Vingadores e fez uma adaptação ali com o Chapeuzinho Vermelho, com outros personagens ali dos Irmãos Green, né? Dos Contos de Fadas. O Sinister Squad, tá ligado? Sinister Squad, que eram os vilões dos Contos de Fada, tá ligado? Nossa, é verdade. E obviamente, às vezes eles acertam até umas coisas, entre aspas, originais, como o Sharknado, ou Sharknado, como você conhecer, e conseguem bombar com isso, né? Que é uma franquia gigantesca deles, que rendeu muito dinheiro. Só pra eu linkar com Asylum, tem outras coisas, assim, antes da gente entrar nos filmes conhecidos mesmo, tem outros dois pontos que eu lembrei, assim, que é também de coisa que a gente comentou, que é que a gente sempre brinca com os filmes turcos dos anos 70, né? Que são literalmente hip-offs e mockbusters, mas ali, sem ter o termo feito, mas assim, é uma coisa muito engraçada, né? E é uma coisa que até você pesquisando, você vê lá que tipo, teve um problema sério de roteiristas aí nos anos 70 lá na Turquia, eles pegavam realmente as ideias e faziam suas versões. Quem nunca se deparou com o Star Wars turco, com o Rambo turco pesquisando na internet, algum momento que chegou pra vocês? São conhecidos dessa maneira, né, cara? É o Rambo turco, o Star Wars turco, tá ligado? Ninguém sabe os nomes originais desses filmes. Cara, mas eu acho que o melhor, assim, com muitas aspas, cara, é o Homem-Aranha vs Santo, que é um filme onde o Homem-Aranha é um vilão, o herói é uma cópia safada do Capitão América, e aí mistura uns personagens nada a ver com folclore turco, enfim, é um filme de 73, se eu não me engano, e, meu Deus do céu, esse filme eu acho que é o pior deles, cara. E, consequentemente, o melhor também, né, porque ele dá a volta, ele é muito ruim, cara. E tem o Superman turco também, não tem? Ah, deve ter, cara. Tem o Exorcista turco. Tem várias versões turcas ali dos grandes filmes de Hollywood. Tanto que o Star Wars é muito clássico, porque é aquela questão de até roubar cena e colocar no próprio filme, né? Pegar a cena do original e colocar no filme. E fazer aquela adaptação que provavelmente o George Lucas e a galera da Disney lá nunca viu esse filme, deve ter visto muito tempo depois, mas na época passava totalmente despercebido, porque era outra forma de produzir e de vender a mídia. O pessoal não tinha a mínima ideia do que se passava no cinema na Turquia. Só falando das adaptações, também tem, eu falei da Asylum, tem uma o nosso Brasil Baronil também tem um exemplo muito engraçado de mockbuster que também todo mundo deve já ter se confrontado de alguma maneira, que é o Vídeo Brinquedo, né? A produtora Vídeo Brinquedo, que faz aquelas adaptações maravilhosas dos filmes da DreamWorks, da Pixar. Você já deve ter se reparado em algum momento o Carros vira uma adaptação lá, qualquer coisa genérica. Aquilo é ofensa, cara. Porque, pensa você ouvinte que nunca se deparou com isso, o comercial do Dolly, os dolinhos animados de maneiras diferentes. O Ratatouille, um grande sucesso, um dos meus filmes favoritos ali de animação da Pixar e Disney, tem a sua versão, o Ratatoing lá, que você vê, mas você vê um negócio muito é zoeira, cara. muito fora da curva. Real, mas não, cara, eu me recuso, cara, a falar disso aí. O Up tem um filme chamado Voando, pelo amor de Deus, cara. Não dá. Aqui a gente tá esculhambando a parada. Essas aqui a gente começou falando das cópias que são escancaradas e bizarras, sabe? Essas são as que, assim, realmente, assim, existe um núcleo, existe um mercado pra isso no cinema, né? Pra você se deparar com o termo mockbuster, hip-hop, ver esses filmes e falar assim, pô, existe um mercado pra isso, e que as produtoras, por exemplo, essas duas, uma nacional, uma grande internacional, se especializam nesse tipo de filme. Remake americano entra como cópia? Porque eles são especialistas em fazer isso, cara. Eles são especialistas, mas ali eu acho que não entraria, pelo menos no pensamento aqui de hoje, porque eles fazem abertamente um remake, né? Eles pegam um filme e falam assim, a gente vai fazer a nossa versão, que é uma coisa muito discutível que os Estados Unidos e os americanos adoram fazer, que é tipo, aquele filme é tão bom, mas não serve porque não é americano, então vamos fazer a nossa versão. Não, pior. Eles gastam milhões pra fazer um filme que é uma cópia do outro, eles mudam alguma coisinha ou outra, às vezes nem isso, só porque o americano tem preguiça de ler legenda. E normalmente isso é uma merda, né? Esse povo mano, quando eu falo que o americano, em média, é burro, é por conta dessas coisas. Os caras preferem torrar rios de dinheiro ao invés de
colocar uma legendinha pra ler, sabe? Sim, esse é um problema sério. Mas assim, tem várias grandes produções que são remakes mesmo de filmes internacionais, mas tem várias delas são abertamente remakes, né? Você fala, pô, compramos o direito tal, vamos fazer a nossa versão americana, né? Tem um monte de filmes aí que a gente podia comentar. Mas pensando mais no ponto de copia, mas não faz igual, isso é, as pessoas que realmente foram lá, fizeram um filme querendo ser diferentes, o que vocês pensaram de primeira, assim? Qual filme que vocês lembraram? Ah, cara, todos os besta-heróis que saem na leva de um filme de sucesso, assim. Por exemplo, Pânico começou a fazer sucesso, aí saiu Todo Mundo em Pânico, e aí começaram a sair as cópias genéricas de Todo Mundo em Pânico, que é o do herói lá, que eu esqueci o nome agora, Oda, saiu aquele outro do Crepúsculo lá também, o Vampiros que se Mordam, ou seja... Não é mais um besta-herói americano, entra nessa não, conversa? Não, porque ele é um filme à parte, ele é diferente, né? Apesar desse título horroroso brasileiro. Mas ele é um filme focado em outra parada, ele veio antes até desse. Tem um que é Os Espartalhões. Esse filme ele é ofensivo. Ele é ofensivo. Esse filme e aí você chegou no ponto que eu queria chegar, que é 300 de Esparta. Porque não só tem os Espartalhões, como tem aquele Imortais com o Superman, que aquele filme é uma cópia sem vergonha de alto orçamento. Eu vi esse filme no cinema. Esse filme é pavoroso. Pra mim, é 300 esse filme, e se você forçar um pouco o Fúria de Titãs também, dá pra você dar uma confundida na cabeça e falar assim, acho que é tudo... Mas o Fúria de Titãs já é um filme original lá dos anos 80. É a mesma balela. É meio que uma continuação, apesar da estética ser muito parecida. Mas Os Imortais, ele é literalmente o mesmo filme do 300 com uma skin diferente. Ele tem aquela cara de filme, a cara do filme do 300, sabe? Eu acho que ele tem esse contexto mais diferente comparado com o Fúria de Titãs, sabe? Ele é muito mais escancarado a cópia do 300, sabe? Sim, esse filme é uma bosta. E fora, errado porque o filme é uma merda. Nossa, é muito ruim. Esse filme é muito ruim. Tanto que eu tava vendo a minha pesquisa, até me deparei com esse filme também, e eu nem lembrava que o Henry Cavill era o protagonista. Eu lembrava do filme, mas não lembrava, assim, sabe? Eu lembrava que era uma cópia de 300 descarada, assim, mas muito mal sucedida, que... Apesar do 300 ser, do Zack Snyder, cineasta favorito de Anderson, meu colega aqui de podcast, é um filme que até hoje eu acho bem legal, assim, e o Imortais deixa esse filme muito melhor. 300 ainda passa, assim, tranquilamente. Agora, Imortais, amigo, dá não. Cara, o filme que eu pensei, assim, quando a gente bolou a ideia do podcast, do episódio, foi o Fúria sobre Duas Rodas em comparação com o Velozes e Furiosos, né? Sim. Porque ele foi vendido dessa maneira, de ser um filme tipo dos mesmos criadores ou da mesma ideia do Velozes e Furiosos, sabe? E ele tem a mesma estética, só que a única diferença é vamos fazer uma gangue de motos e não uma gangue de carros, tá ligado? Essa é a diferença do Gaiola. filme. Não, esse é o Fúria sobre rodas. Esse é o Fúria sobre rodas, é outra Fúria. É outras rodas. Do Fúria sobre duas rodas. Deus do céu. Então, esse filme Fúria sobre Duas Rodas. O engraçado é que, assim, na minha adolescência, quando saiu Velozes e Furiosos, eu curti o filme, né? Eu achava legal. E quando, o primeiro eu não acho ruim, então, tá ligado? Assim, ele perto do que eles vão fazer depois, ainda passa, porque ele tem uma ideia ali, e tem uma ideia, consegue fazer um filme minimamente decente. É um filme policial, sabe? É um filme policial. Isso é pior do que eu pensava. Esse filme tem o Adam Scott, cara. Imagina esse cara tá na beira de ganhar um Emmy de melhor ator, ele tem essa mancha no currículo dele. Tem o Ice Cube, cara. Mas o Ice Cube que se foda. O Ice Cube tá nessas merdas aí mesmo. Não, nesse tipo de filme, tá ligado? Isso pra mim é o que piora muito mais o filme, porque ter o Ice Cube pra mim piora muito o filme. É meio que certificado de que o filme é uma bosta, né? E eu lembro de quando eu assisti esse filme, eu falei, nossa, esse filme é meio bosta, né? Esse filme aqui tá meio ruim. Até porque, mesmo você, quanto mais mirabolante e inacreditável, que é o que o Velozes vai fazer depois, encantava, talvez na época, na mente do jovem, eu olhava pra aquilo e falei, mano, isso tá muito ruim, velho. E eu lembro que o SBT vendeu muito esse filme, passou muito esse filme. Ó, eu pensei, o primeiro que me veio à cabeça, e era um filme que eu até confundi esses filmes, né, e os filmes saem no mesmo ano, e tem um fator curioso, que tem alguns filmes que eu pesquisei que eles saem no mesmo ano, e tem essa vibe que deve pegar muito do que tá acontecendo na época. Então, cara, e você faz os mesmos filmes, né? Ou é muita coincidência, ou tem uns caras muito safados que ficam vendendo roteiro, tá ligado? E, vamos adaptar esse daqui, sabe? E escolhe na mesma época, sabe? Sim, e o que eu pensei foi 2 filmes de 2013, que é o Invasão à Casa Branca, que é um filme do Anthony Fuqua, e O Ataque, que também é do mesmo ano, que é do Roland Emmerich, que vai voltar aqui, tá? Então, tem um que é com Leônidas
Leônidas, tem um que é com Channing Tatum. Então, o Invasão à Casa Branca é com Leônidas e o Ataque é com Channing Tatum e Jamie Foxx. E são, assim, depois eu lembro de ter assistido os dois filmes, ter achado os dois horríveis. Eu falo, cara, mas eu já vi esse filme, Aí depois... outro dia, saiu mês passado. Exatamente. Eu falei, caralho, são os mesmos filmes, é impressionante. É igual. Assistir um filme, assistir o outro. A temática é igual, a desenrolar do filme, os acontecimentos, o local que acontece. Não preciso falar que os dois são uma invasão à Casa Branca. Então, é o mesmo filme. E é um negócio bizarro, porque eles terem saído no mesmo ano me impressionou, porque eu falei, caramba, os caras tiveram a paixão de lançar o mesmo filme no mesmo ano. Cara, eu até confundo esses filmes, sabe? Eu também, cara. Eu nunca sei qual é qual. Porque o ponto desses filmes é que você sempre vai rolar essa confusão, né? O que me lembra também daquele lá final dos anos 90, quando o presidente da Disney saiu da Disney, o Jeffrey Katzenberg, e aí ele fundou a DreamWorks. E naquele mesmo ano saíram 2 filmes com temáticas de inseto, que foram Formiguinhas, com Z no final, e Vida de Inseto. Os filmes são basicamente idênticos. Ainda que o Formiguinhas tenha saído 2 meses antes. Formiguinhas é de novembro de 98 e o Vida de Inseto acho que é de janeiro de 99, alguma coisa assim. Mas, cara, é muita semelhança pra ser só uma coincidência. Exatamente. Porque o cara era o presidente da Disney, que ia lançar um filme da Pixar, e ele cria uma empresa concorrente e lança um filme idêntico, cara. Ele lança antes, né? Ele lança antes ainda. Talvez por isso que ele seja feio. Você olha hoje e fala, caralho, esse filme é feio. Vida de Inseto ainda passa, né? O Formiguinhas é feio. O Formiguinhas, ele já é diferente. Anderson, se eu não me engano, no nosso colégio, quando estudávamos... Vixe, a gente tinha aquelas aulas de... Era exibido Formiguinhas, não era exibido Formiguinhas no colégio? Passaram os dois, essa que é a merda. Por isso que eu não lembro qual é qual. Quer dizer, o Formiguinhas diferentes daquele ano passou um e depois passou outro. Fala, eu já vi esse filme. De novo? Tá repetindo, colégio desgraçado. Normal, né? Mas, bem, esse é um caso bem emblemático pra esse tipo de discussão, né? Quando é discutidas cópias ou plágios ou filmes que são muito parecidos. O caso do Formiguinhas e do Vida de Inseto é bem emblemático. E os dois filmes são de quando eu procurei, os dois filmes são de 98, né? Tem a diferença de meses, como o Anderson comentou. Eu tava pensando também, tem uma coisa também assim, é mais difícil você lembrar e separar os filmes quando ou os dois filmes são uma bosta, ou os dois filmes são muito bons. Isso você lembra, acontece, tem exemplos de 2 filmes que são bem parecidos, são bons, tem exemplos de 2 filmes, como eu comentei, dos da Casa Branca, os dois são uma bosta. E tem o que é mais fácil de você lembrar a comparação, que é um filme é muito ruim e o outro filme é bom, que normalmente o original é melhor e a cópia tende a ser pior. Um filme que a gente comentou recentemente, que a gente comentou no BMF dos filmes baseados em história de quadrinhos, é o do Dredd, e eu comentei lá do The Raid, né, do Operação Invasão, que são filmes que realmente são muito parecidos. Nesse caso, são 2 filmes muito bons. Um filme de 2011 e outro filme de 2012, né? Então são 2 filmes que tem, assim, uma estrutura muito parecida. O Dredd, obviamente, ele pode ter pegado um pouco da ideia da época. Ali são filmes também perto. O Dredd saiu antes. Mas o Dredd... Não, o Dredd tem a HQ, né? Então é uma coisa mais antiga, né? Mas, assim, quando você assiste o filme, você remete imediatamente à Operação Invasão pela temática e por como o filme é desenvolvido, né? Mas aí entra naquele caso de falar assim, talvez sejam produções que estavam rolando ao mesmo tempo por algum motivo, e aí os caras, vamos fazer desse jeito, aí alguém ouviu, vamos fazer desse jeito, e não funciona. E tem vários filmes assim, 2 que eu lembro de cara, são filmes desastres, aqueles dos anos 90, um com o Tommy Lee Jones e o outro com o 007 da época, o Pierce Brosnan, e com a Sarah Connor, que é aquele Inferno de Dante, o filme do outro não lembro, é alguma coisa fura. Vulcano, obrigado. São 2 filmes basicamente onde o vulcão vai explodir e vai matar todo mundo. Sim. A diferença é que um no meio do nada, lá na Califórnia, eu acho, o outro também é na Califórnia, mas é no meio de Los Angeles, tá ligado? E assim, os 2 filmes são idênticos, cara, na proposta, na temática, na execução. Mas assim, enquanto o Inferno de Dante, pra mim, pelo menos, não é um filme passável, o outro é totalmente genérico, cara. E era capaz de um passar na tela quente, tá ligado? E o outro passar na Record no dia seguinte, tá ligado? Alguma coisa assim, caralho, sabe? Sim. E os filmes são do mesmo ano, hein? A Record, são de 97. A Record, ela é especialista em fazer isso. De passar um filme, uma cópia famosa do filme que tá passando na Globo, que passou um dia antes, cara. Mas acho que o Inferno de Dante, tanto o Inferno de Dante quanto o Vulcano, eles passavam bastante na sessão da tarde, os 2 filmes, né? Sim. Eu lembro do Inferno de Dante na sessão da tarde, e esse Vulcano eu lembro que ele passava de domingo, sei lá, temperatura máxima. Mas enfim, a ideia é que são filmes que
que na minha cabeça, assim, as memórias se misturam, mas é meio difícil separar um filme do outro. Esses filmes catástrofe são uns filmes que são muito, assim, difíceis de você pensar de maneiras diferentes, porque mesmo que às vezes as pessoas fazem os mesmos filmes toda hora, ou por exemplo, eu comentei do Roland Emmerich, que é um cara especializado nesse tipo de filme, lançou o Moonfall agora recentemente, saiu no Prime Video, que é uma bosta. Só que, por exemplo, se você pensar em 2012, que é um filme dele de 2009, e O Dia Depois de Amanhã, que é de 2004, eu não consigo pensar. Eu sei que um tem o Jack Gyllenhaal, o outro tem o... Caralho, até esqueci o nome dele. O John Cusack. Sim. Mas na minha cabeça, eu não consigo lembrar os fatos de qual filme é um e qual filme é o outro. Filme. É o mesmo filme, entendeu? É o mesmo caso de Armagedon, Impacto Profundo. É o mesmo filme. É o mesmo. E, de novo, os dois filmes do mesmo ano, com a temática de meteoro caindo na Terra, aquela coisa do fim do mundo. A diferença é que você tem o John McClane perfurando poços de petróleo no meio do nada. No outro você tem o Frodo tentando fugir pra uma montanha lá, e o Deus é presidente dos Estados Unidos. Mas assim, você tá fazendo os comentários que precisa de referência. Aí não é problema meu, irmão. Muita gente não vai entender. Aí não é problema meu. Mas aí, assim, os dois filmes, ainda que a execução deles sejam totalmente diversas, afinal, um filme é do Michel Bahia, o outro é um filme mais pé no chão dentro do possível. Do possível, né? Mas, cara, são dois filmes cuja ideia é: o meteoro tá vindo pra Terra. Um filme que eu tinha muita, assim, antes de assistir um deles, eu me confundia muito, era o Ilusionista e o Grande Truque, sabe? Que também são nos 2006, se eu não me engano. Sim, dois de 2006. Eu me lembro quando saiu, na época eu tinha muita... Eu falava, caramba, mas esse filme não é aquele, sabe? Eu ficava muito nessa dúvida. Eu nunca assisti o Ilusionista, mas eu assisti o... Com o Edward Norton. Mas eu assisti o Grande Truque, eu acho um baita de um filme, sabe? Então agora pra mim essa diferença já é bem mais clara, sabe? Eu assisti o 2 e o Grande Truque é melhor. Pra mim o grande problema do Ilusionista é que ele tava concorrendo com o Grande Truque naquele ano. Ele poderia ser um filme melhor num ano diferente. É engraçado, né? Saiu o filme Cara, não tinha como. O Grande Truque foi um filmaço. Então. E é engraçado o filme. Tipo, é uma coisa muito específica, né? Tipo, o ano de 2006 não era um grande ano pros ilusionistas, vamos dizer assim. Não era uma coisa que estava acontecendo. São duas ideias que calharam de sair no mesmo ano ali, então fica muito... Mesmo que os filmes vão por vertentes diferentes, acho que o Ilusionista tem uma parte mais dramática de romance também, né? Tem um tom, assim, diferente. Mas saíram dois filmes que te confundem também, por muito tempo eu achei que era o mesmo filme. Eu falei, caralho, calma, é o Ilusionista ou o Grande Truque? O Ilusionista ou o Grande Truque? Aí depois que foi o Ilusionista eu assisti há um tempo atrás, o Grande Truque eu assisti pra gente gravar o podcast do Nolan, né? Então, você vê que os filmes são bem diferentes, mas assim, quando sai cartaz, quando sai estética, quando sai trailer, é uma coisa que vai te misturando, assim, e quando passa na mesma época. E vão 19. Então, vão passando os anos, você vai tendo a ideia de que os filmes se misturam ali, né? As histórias, e qual é qual, no caso. Esse é o caso de que alguém vendeu o roteiro pra duas empresas diferentes, tá ligado? Sim. Quem aceitar fazer, ótimo. Não, é no mesmo... o filme é no mesmo ano, se passa na mesma época, século XIX, tem a mesma temática, o mesmo estilo dos personagens, sabe? O tamanho dos personagens é o mesmo. Enquanto de um lado você tem o Christian Bale, o Hugh Jackman. Gostou agora, Vinícius, que eu falei o nome dos atores? Sim, parabéns. Do outro lado você tem o Hulk e o Rhino. Aí, cara, é foda. Ou seja, são 4 nomes de peso, querendo ou não, que torna tudo muito mais confuso. Fica mais complexo, isso, com certeza. Cara, eu pensei também... 2018, trazendo pra filmes mais recentes também, um filme que bombou muito foi Um Lugar Silencioso, do John Krasinski. E eu lembro que o Bird Box também saiu em 2018. Cara, é um filme que já é adaptado de um livro, então a história já existia, mas assim, como pega do filme, muita gente conheceu, foi um dos grandes sucessos da Netflix, acho que até hoje é um dos filmes originais mais vistos da plataforma. São dois filmes que são basicamente o mesmo plot, só que os sentidos são diferentes. Tanto que tem um filme na Netflix também chamado Silence, que é a mesma coisa. Eu não assisti, mas é o mesmo Silence, plot. Eu acho que ele é pior porque ele é o mesmo sentido, tá ligado? O Lugar Silencioso, sabe? O Silence ainda pegou o mesmo sentido. Mas também é uma questão de curiosamente, sair no mesmo ano filmes que atingem bastante público e tem uma proposta um pouco parecida, assim, e te remete um filme ao outro, querendo ou não. Tirando que, assim, o Lugar Silencioso é muito melhor que Bird Box. O Bird Box eu acho bem ruim, na verdade. Eu não assisti Bird Box, não posso. O Lugar Silencioso é um filmaço, sabe? Isso me lembra outra coisa. A gente tá falando de obras completas que são cópias umas das outras. Um segmento que eu queria falar é filmes que copiam
ou o plot, ou a inspiração, ou o mote pra contar a sua história, ainda que seja uma abordagem diferente. Que o primeiro que me veio à cabeça pensando nisso é a cópia safada. Apesar do filme ser maravilhoso, que a gente falou no cast do Nolan, Inception é um filmaço, cara, mas ele claramente copiou o Páprica do Satoshi Kon ali. Sim. Então, algumas passagens, ainda que os filmes se desenvolvam e a ideia da realidade ser representadas de formas diferentes entre elas, mas o cerne, a inspiração e até alguns frames são idênticos aos que aconteceram no Páprica, cara. Não tem como não falar que é fortemente inspirado, sabe? Não Fala, tem caralho, como, eu já vi sabe? isso antes. Tipo, é bem isso, sabe? Não, nossa, Bem, se o ouvinte nunca viu, é só digitar Inception ou A Origem e Páprica. Você vai ver. os dois filmes, por favor. Assistam os dois, duas obras-primas maravilhosas, dois filmes incríveis. Só que assim, se você ver o frame por frame, né? Igual, né? É impressionante. E, o Satoshi Kon, você já comentou, se você pensar no Aronofsky, mas aí ele já falou mesmo que tem coisa de. Mas aí cai a inspiração, né? No caso do Cisne Negro, né? O caso do Cisne Negro é uma coisa que, assim, é absurda a semelhança de Perfect Blue com o Cisne Negro. E tem cena que realmente é igual, mas aí ele pagou por isso, né? Que tem no Requiem for a Dream do Perfect Blue também. Mas o filme, o Perfect Blue, se você pensar, ele é um filme com um mote muito parecido com o Cisne Negro, que é um dos maiores sucessos dele, né? E Perfect Blue também é uma outra obra-prima sensacional. Não, Satoshi Kon, ele fez só filmes incríveis, assim. Infelizmente é um cara que foi muito cedo, porque ele era um gênio. Maldito câncer, viu? Ele era um gênio. Tem um filme que eu acho que ele vai um pouco, Anderson, por essa vertente que você comentou, que é do Mote, que também é de 2018, uma dupla de filmes. E é engraçado que também vai conversar com um cast que a gente fez de atores genéricos, que é o Venom de 2018, que é o vilão da Marvel que ganhou seu filme pela Sony, e o Upgrade, que também é de 2018. Vocês assistiram esse filme, Upgrade? Nunca vi, cara. O Venom é protagonizado pelo Tom Hardy e o Upgrade é protagonizado pelo Logan Marshall Green, que é o Tom Hardy genérico. É um dos do Tom Hardy. Um dos que a gente comentou lá no episódio de atores genéricos. Eu não lembro o título do episódio, desculpa, ouvinte, mas é alguma coisa assim, atores genéricos. E, cara, o plot é basicamente o mesmo. É um simbionte, é alguma presença ali no corpo de uma pessoa que vai controlando e a pessoa tem que lidar com o que tá dentro dela e com as suas próprias ações. No caso do Venom é o simbionte, né, que a gente conhece lá das HQs, e no caso do Upgrade é uma tecnologia que é inserida nesse personagem que é vivido pelo Logan Marshall Green. A diferença aqui é que, teoricamente, o menos conhecido, que é o Upgrade, é infinitamente melhor que o filme do Venom. O filme do Venom é uma bosta. Esse Upgrade é bem divertido, na verdade, é bem legal. Se eu não me engano, ele entrou recentemente no catálogo da Netflix também, então vale a pena conferir. O diretor dele é o Lee Hanwell, que fez a nova adaptação lá do Homem Invisível. Vocês assistiram com a Elizabeth Moss, que é um filme muito bom? Ele é o diretor desse filme. É um filme, assim, realmente legal. Com uma cópia de ator física, uma tentativa ali, e uma cópia de plot. Nossa, cara, você falar que o Upgrade tudo bem, é bom perto do Venom, mas não é também, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não é o melhor filme do mundo, mas é um filme divertido, sim, eu gostei. O que me leva também, cara, aí é bater pesado, falar de uma coisa que é até insulto fazer isso. É a cópia safada de Breaking Bad indo já pra TV, que é aquela série colombiana Metástase. Mas você assistiu isso? Eu já tentei assistir uns episódios. É nível novela mexicana, cara. Tanto é que o negócio é tão tosco que Breaking Bad, a gente sabe, teve 5 temporadas. A tal Metástase, eles condensaram o segundo ano. Eles condensaram 4 anos no segundo ano, porque a série foi cancelada na segunda temporada. Então, assim, não tem arco de desenvolvimento. A cópia é safada. O ator que tem que fazer o personagem do Walter, ele usa uma peruca que hora ou outra de escola na cabeça dele. Pra ele ficar careca? O ator é careca, aí pra fazer o Walter ele tinha que usar uma peruca. Aí depois tira porque ele volta a ser careca. Aí tira, só que em alguns momentos você percebe que a peruca não tava bem colada na cabeça. Enfim, Passou na Record, não passou isso aí? Eu acho que não, Record passou a série original mesmo. Mas esse Metástase, Deus do céu, cara. Eu lembro da época que saiu isso e... Não, foi chacota. Porque foi chacota pra caralho, porque ali foi muito na cara larga, né? Ali foi muito cara de pau. Os caras, cara, os roteiristas. Os caras pegaram os episódios do Breaking Bad e copiaram frame a frame, velho. Não fala, puta que pariu, não dá. Falando em novela, a gente poderia considerar que Mutantes Caminho do Coração é uma cópia de X-Men, cara? Eu vou mais longe. Você pode falar que todas as novelas são cópias, porque são todas iguais, cara. Sim.
A estrutura é a mesma, é sempre o núcleo bonzinho contra o núcleo malzinho, aí tem no meio o núcleo engraçadinho, e aí eles ficam falando lá entre eles, indo e voltando. Toda novela é a mesmíssima coisa. Alguém vai falar, ai, porque ator não sei o que. Cara, é tudo igual, velho, não muda. Você pode filmar ela em Marte, no Pantanal, no centro de São Paulo. A estrutura é a mesma, a ideia é a mesma, sempre vão acontecer as mesmas coisas, ainda que com nomes diferentes, localidades diferentes e talvez nem desfechos nem tão diferentes assim, mas no geral, cara, todas as novelas são cópias umas das outras. Sim. Eles estão tentando mudar um pouco disso, mas eu não acompanho novela, mas é o que eu escuto. É o que eu escuto falar no linguajar popular. Porque assim, querendo ou não, obviamente hoje em dia dá pra fugir muito mais da TV, né? Mas assim, cara, onde eu trabalho, por exemplo, fica ligado a TV 24 horas na Globo lá, 24 horas, não, mas pelo menos as 8 horas que eu trabalho, e assim, eles vendem e te fazem engolir os produtos dele o tempo inteiro em todos os programas, a programação inteira. Então você fica vendo mais ou menos o que acontece ali. Mas eu acho que basicamente ainda é a mesma coisa, mas é o que vende, né? E falando de coisas nacionais, assim, tem filmes nacionais também, são refilmagens ou inspirações dos filmes americanos ou de fora do país. A gente comentou desses Todo Mundo em Pânico e toda a sequência que sai. O Brasil tem os seus exemplares, ou o seu exemplar, que não sei se vocês vão lembrar daquele filme chamado Copa de Elite de 2014. Vocês se lembram desse filme? Ah, esses filmes de comédia, velho. É um filme que pega a história do Tropa de Elite, né? Que foi um filmaço assim, de sucesso do Brasil e internacional. E fazem ali suas adaptações com outras comédias nacionais e outros filmes ali com personagens famosos sendo colocados na trama. É assim, a coisa, não preciso falar que é pavoroso, né? Porque isso é subentendido que Globo Filmes, né, cara? O filme lá, O Mentiroso do Leandro Hassum, tá ligado? Que ele fez o Mentiroso do Jim Carrey da versão dele, tá ligado? Caralho, verdade. Puta merda. É isso, o nome do filme. E ele ainda fez 3. Não é o candidato honesto? Ah, sei lá. Acho que é alguma coisa assim. Então, ele fez 3 essa merda. É o candidato honesto, eu acho que é um político que não pode mentir, um negócio assim. Vocês falaram de Hassum, até dando os créditos pra minha excelentíssima namorada, que me lembrou, quando eu comentei desse episódio, que teve um filme que saiu ano passado na Netflix chamado Amor Sem Medidas, que é com o Hassum e com a Juliana Paz, que ele é um anão, que ele vive um anão. Até o Peter Dinklage se meteu nesse filme. Que é a polêmica que saiu, que é um ator que não é anão e vive um anão, enfim, tem esse ponto. E esse filme é uma releitura. Já é polêmico de você colocar um ator que não é ator? Colocou um ator que não é ator, um comediante que não é engraçado. Um anão que não é anão. É tudo errado esse filme. E esse filme já é uma refilmagem e um filme bem igual a Um Amor à Altura, de 2016, que é um filme francês, que também já era baseado num filme argentino de 2003 chamado Um Coração Sem Tamanho. Então você vai ver que a escalada é grande, né? E tem a versão americana, que é O Amor é Cego também, né? Que basicamente dá pra você conversar, sim, sem dúvida. Dá pra fazer uma interpretação também junto. E também pra finalizar a minha sessão nacional aqui de cinema, tem aquele filme Os Penetras de 2012, vocês lembram? Que é com o Eduardo Sterblich, enfim, que era o Fred Mercury prateado. Tem o Penetras Bom de Bico, né, que é com o Will Wilson lá de 2005. É basicamente o mesmo filme, né, mesma ideia. Eu acho que esse Penetras é pior porque também ele tem sequência, sabe? O Brasil, ele consegue Jesus Maria José. Ele copia e depois ele cria um universo próprio, sabe? Dentro daquela merda toda. Mas, lembrando aqui, tem algum assim que você assista e que você fale, ok, pode ser uma cópia, mas não é tão ruim. Eu acho difícil uma cópia ser melhor que o original, mas que pelo menos você fala, ok, não é essa vergonha toda que parece, né, cara? Nossa. Você pensou em qual? Vamos ver se você falando me lembra alguma coisa. Bom, falando de filmes nacionais. Certo. Que saíram, assim, perto um do outro. O Auto da Compadecida, que primeiro foi uma minissérie de TV, e em 99, 98, não lembro o ano exatamente, e que em 2000 chegou aos cinemas numa versão condensada em formato de filme, que é o que passa exaustivamente até hoje na TV. E aí, o Guel Arraes utilizou da mesma linguagem, da mesma estrutura pra contar Lisbela e o Prisioneiro em 2003. Que assim, apesar de tratarem de histórias diferentes, aqui a cópia se dá mais no quesito estrutura, técnica e principalmente a apresentação dos personagens, porque de novo, o Marco Nanini aqui, ele faz um cangaceiro num filme e no outro ele é o bicheiro, mas ele é o vilão dos dois filmes, ele tem os mesmos trejeitos, a mesma coisa. A dupla protagonista age da mesma forma. Tem o Celton Mello nos dois
filmes. Então, assim, era a época que o Selton Mello tava copiando a si mesmo. E apesar disso, são 2 filmes que eu gosto, não são filmes ruins, ainda que Auto da Compadecida seja uma obra muito melhor em formato de minissérie do que ela é em filme. Apesar da opinião de algumas pessoas em contrário. Eu acho que eu nunca assisti ela em formato de minissérie. Eu assistia na TV quando passou a época. Eu lembro quando passou. Pra mim é eu acredito que deve ter no Globoplay completa os 2 formatos, tanto o filme quanto a minissérie. Provavelmente. Passa direto na TV Brasil, passa direto, cara, a minissérie. Bom, bem lembrado. Puta, eu tô pensando aqui, não me vem nenhum filme, velho. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei, assim, de ideias de filmes que pegaram uma temática e tentaram construir uma coisa 100% ao contrária, mas criando um novo mundo dentro de alguma coisa que deu certo. Vou tentar me explicar. Mad Max, que a gente tem franquia aqui, tem lá sua versão da Asylum, lembrando, tem a versão da Asylum do Mad Max, mas Mad Max tentou se repaginar ele com o Outer World. Sim. E eu acho que ele é chamado de Mad Max das águas. Então, né? ele entra muito nessa ideia também de você pegar uma ideia, vamos fazer o contrário pra ninguém perceber que é a mesma coisa, criar a nossa própria franquia de sucesso. Por exemplo, um outro exemplo mais recente e que de grande sucesso, mas aí também é um filme, já é uma adaptação de livro, mas falando em filme, tem os Jogos Vorazes, que lançou a Jennifer Lawrence pro estreato, e tem o Battle Royale, um filme japonês, que é basicamente o mesmo plot, né? A mesma ideia de filme. Eu não vi nenhum dos 2, cara. Então, não faço ideia. Assim, os Jogos Vorazes é uma dessas franquias juvenis, assim, que saiu naquela época do boom, que são mais interessantes. Não, eu digo que são das mais interessantes, assim, eu realmente gostei acho que eu li 2 livros, e os filmes não são ruins, são legais. O que eu assisti, né? Também não assisti tudo. E o Battle Royale é bem legal. O Battle Royale vale a pena, é um livro também que eu tenho muita vontade de ler, que eu nunca li. Bom, tem um filme que esse é nível ofensa, assim, de verdade. ET é um filme muito famoso, certo? O filme do Spielberg, 82. Eu não gosto particularmente do filme, não gosto desse filme, particularmente. Do ET? Entendo, do ET. Entendo o valor que muita gente tem por ele, valor sentimental. Tem um filme que o Paul Rudd, ele usa pra sacanear o Conan O'Brien toda vez, que é uma cópia, é um Ctrl-C, Ctrl-V do ET, que é o Mac, o Extraterrestre, que é um filme de 88, saiu 6 anos depois. E é um filme que, pelo amor de Deus, se já procurar assistir essa merda, o filme, nunca. Então, ele é horrível. Pra começar, um ser extraterrestre cai na Terra, vira amigo de uma criança, e aí essa criança tem que dar algum jeito de mandar o bicho de volta pra casa. É isso. É igual o plot do ET, cara. É a mesma coisa. Tem a ceninha da criança pedalando? Não, porque ele usa uma cadeira de roda, então ele não tá pedalando. As cenas estão lá, cara. É igual ao filme do ET, cara. Talvez isso aí seja só faltou o dinheiro. A raiz, a origem. Talvez isso seja a origem do mockbuster, né? Que a gente começou o episódio comentando ali. Não, já tem um antes. É aquela ideia, né? Ali os primórdios. 84 saiu, por exemplo, um clássico, Gremlin. E tem o Criaturas, em 86 né? Saiu Criaturas, que é o mesmo filme. Sim, aí realmente começa essa ideia de mockbuster depois que a Asylum vai trabalhar e ganhar muito em cima, aí desde os anos 80, com certeza. O que é curioso, porque o Gremlins, ele tem 2 filmes, certo? Criaturas tem 4 filmes e uma série de TV, cara. Ou seja, é um produto mais longevo e mais rentável do que o seu, digamos, original, o seu pai. Que é um clássico. Que é o primeiro, com certeza é um clássico. O segundo já eu não sou nem tanto. Então eu acho curioso que esse é um caso raro, onde você tem uma cópia que, ao longo do tempo, ainda que ela não tenha o mesmo valor artístico, cultural e sentimental para as pessoas, ao longo do tempo ela acabou sendo um melhor negócio do que a franquia original. Não, sem dúvida. E isso esse é um bom exemplo de que às vezes dá certo, né? Às vezes passa. Às vezes as pessoas vão comprar. Dar certo, eu acho que é um termo muito forte. Às vezes assim, não deu tão errado. Bem, alguém ganhou dinheiro nessa parada, sim, hein? Com certeza. Certamente alguém ganhou dinheiro pra essas continuações. Com essas continuações e para essas continuações. Mas alguém quer trazer alguma coisa? Lembrou de algum exemplo? Bom, eu ia ser sacana agora. Então seja. Todos os filmes de origem de heróis. São todos cópias. Todos iguais. São todos iguais. Se você fizer uma coisa mais abrangente, Marvel Studios é tudo plágio. Um é plágio do outro. Mas interno não conta, né? Aí é fórmula, tudo bem. É só pra dar uma. É só pra dar uma cutucada aí. Fala assim, humilde. Se você pega o primeiro filme do Homem-Aranha, esse do Mark Webber, o não tão espetacular Homem-Aranha, ele é igual, por exemplo, ao filme do Venom, na sua ruindade, na sua execução e na sua estrutura. E também é igual ao primeiro filme
filme do Thor na sua chatice. Ou seja, são filmes de empresas diferentes que trabalham mesmo dentro da mesma vertente. É o mesmo filme, a mesma estrutura, é a mesma coisa. O herói tem que cair pra se reerguer. Sim. Claro, é uma fórmula conhecida, etc. Mas ela é pessimamente executada em todos os casos. Não, sim, esses são os exemplos ruins. Por exemplo, eu não assisti Morbius, mas eu tenho certeza que ele segue a mesma forma do Venom, que foi uma coisa que deu dinheiro. Ele é o Venom. A diferença, quer dizer, ele não é o Venom porque o Venom eu terminei. Morbius eu larguei na metade. Nossa, você tentou ver ainda, você é um herói, cara. Cara, eu te juro, com 40 e tantos minutos eu falei, não, chega, já deu, isso aqui não é pra mim não. Ainda bem que eu não sou crítico profissional de cinema, porque não ia dar não, cara. Não ia conseguir terminar. Estou esperando o dia que Zack Snyder dirija Jared Leto, que você estará lá na primeira fila pra assistir esse filme, na sala de cinema. Com um balde cheio de tomate podre. Mas acho que é isso, né, galera? Conversamos aqui de alguns exemplos, né? Mas com certeza a nossa memória falhou e a do ouvinte funcionou. Então, comenta com a gente um exemplo que você lembra de filmes que te remetem a outro, uma cópia que você não achou tão boa assim, você achou questionável, então filmes que são parecidos, mas que são bons. Comenta com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais, lá onde você quiser conversar com a gente, você será respondido. E vamos pro bloco final? Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Eu vou falar de um filme que eu assisti que tem tudo a ver com o tema de hoje, que foi o Tico e Teco Defensores da Lei, cara. Filme no Disney Plus. Por que tem tudo a ver? Porque no filme eles investigam o sumiço de alguns desenhos que eles estão sendo alterados para estrarem bootlegs. Filmes como se fossem hip-offs de outros filmes famosos, sabe? Mano... É a vídeo brinquedo que roubou os personagens? É praticamente isso, cara. O filme é muito divertido, cara. O filme do Tico e Teco, cara, tecnicamente ele é muito foda, sabe? Que nem muita gente tá falando que é a versão a versão do Cilada para Roger Rabbit é atual, sabe? Mas porque é mesmo, sabe? Ele é muito divertido, tem umas piadinhas assim que já são mais adultas, digamos assim, você já entende. Se você for mais vezes, você entende melhor, sabe? E ele encaixa muito bem a animação com os humanos, sabe? E no mundo atual, assim. Cara, é uma animação muito boa. Animação não, um filme, né, também. Porque ele mistura também as pessoas reais, cara. É muito bom. Realmente um filme muito bom. Estou curioso para ver. Os comentários positivos estão me agradando. O seu também, se tinha me falado que legal, vou assistir, vou conferir. Anderson? Cara, continuando no tema do episódio, existe um documentário lançado em 2007, um documentário lançado por 3 dinamarqueses, chamado Good Cop, Bad Cop. Trata justamente disso, da luta de algumas pessoas contra a ideia do direito autoral em si. E aí esse documentário ele traz opiniões de defensores da lei do copyright, principalmente pessoas da indústria, estúdios de cinema, estúdios de música e etc. E ativistas que lutam para que isso seja cada vez menos recorrente, porque o copyright para uns é uma forma de proteger o artista, o produtor, e outros é uma forma de você barrar o acesso à cultura, o acesso à informação e podar a criatividade das pessoas. Então é um documentário muito legal, julgado sobre isso. Seguindo a ideia, ele é um documentário lançado sob domínio público, ou seja, você pode baixar à vontade, procurar na internet, não tá infringindo nenhuma lei baixando esse documentário. Então acredito que vale a pena para fazer a gente refletir sobre, apesar de ser de 2007, mas já aborda temas da internet. Então, mesmo que não aborde algumas coisas que a gente vê hoje, o conceito tá lá, então ainda é um documentário bastante válido. Legal, não conhecia esse documentário, não tinha ouvido falar. Boa dica, Anderson, boa dica. Bem, eu vou comentar uma série que eu tô vendo recentemente no Star Plus, por terceiros que conseguiram o serviço de maneira... eu tenho a conta legalizada, não pago nada. Promocionais. Obrigado, Everton. Que assistiu o Tico e Teco lá no Disney Plus, né? Sim. E eu assisti essa série que eu vou comentar no Star Plus, que é Only Murders in the Building, que é uma série de mistério, de comédia ali, criada pelo Steve Martin e pelo John Hoffman, que é protagonizada pelo próprio Martin, pelo Martin Short, pela Selena Gomez, que, é uma série que foi muito comentada a primeira temporada dela, uma série lançada em 2021, e é do Hulu, né, mas sai aqui pelo Star Plus aqui no Brasil, e cara, eu fui conferir, é uma série, assim,
divertidíssima, muito bem feita, muito legal mesmo. Essa série é, assim, uma das melhores séries que eu vi esse ano, não sendo desse ano, mas é uma série super, assim, divertida, e os comentários positivos que eu vi são realmente válidos. Eu acho que vale conferir essa série. Se você gosta de mistério, de uma investigação, ele trata de um podcast também, que é uma coisa que a gente faz aqui, por exemplo, e também tem uma comédia, assim, muito bem colocada. Dá pra ver que o Steve Martin e o Martin Short, eles estão se divertindo muito fazendo essa série, então eu acho que vale a pena conferir Only Murders in the Building, que já tá confirmada uma segunda temporada, não sei se sai agora em 2022 ou sai ano que vem, mas vale lá, tá completinha a primeira temporada com 10 episódios no Star Plus, certo? Sim. Certo. Muito bem, ouvinte, muito obrigado por escutar mais episódios. Se você quer comentar com a gente os filmes que você lembrou do tema do episódio, ou conversar sobre qualquer outra coisa, manda mensagem pra gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, no Twitter Sofaverso, pode mandar um e-mail pra gente por podcastsofaverso@gmail.com. A gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio, vai lá, você será muito bem-vindo pra gente conversar. E também, óbvio e claro, continue escutando o Sofaverso no seu agregador, na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, tá no Google Podcast, tá no Deezer, tá no Spotify, tá no iTunes, onde você procurar, você vai encontrar o Sofaverso, só procurar lá Sofaverso. O nosso feed tá completinho, toda semana tem episódio novo, então a gente se encontra semana que vem. Valeu, até mais. Falou. Ainda bem que a gente não falou sobre podcasts que copiam os outros, né? Vixe, não só podcasts, como grandes sites de entretenimento que copiaram. Eu vou ficar quieto, senão vai dar polêmica. Né? Aquele do ovo, eu sei qual é. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau.